universidade ainda, eram as faculdades católicas petropolitanas. E nas faculdades católicas petropolitanas, eu estudei no curso de Geografia e História. Em outros centros mais importantes, o curso de História e de Geografia já eram cursos separados. Lá, o curso se iniciou ainda em conjunto, Geografia e História. Então, eu entrei neste curso e com um objetivo, talvez, de ser um professor de História do primeiro e segundo grau. Isso foi quando? Isso eu entrei em 1957. Terminei o curso em 60. Então, eu sou bacharel e licenciado em Geografia e História. E nesse curso eu conheci os professores de Antropologia que tinham sido alunos do curso de Darcy Ribeiro, né? Aquele curso que Darcy Ribeiro deu no Museu do Índio durante 2 anos e depois deu no centro, no CPPE, Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, no Rio. E era um curso, se eu não me engano, era um curso de um ano inteiro, né? Então a minha professora de Antropologia na época foi a Maria Laís Mouzinho Kid, que está em Brasília, aposentada agora, mas trabalhou acho que todo esse tempo no Ministério da Educação, no INEP. E eu tive um outro professor também durante um ano que era também desse curso, tinha sido aluno desse curso e que depois seguiu a carreira diplomática, o Marcelo Moretson. A última vez que eu vi o Marcelo Moretson foi na televisão, dando uma entrevista, porque ele era um diplomata brasileiro que estava por ocasião do assassinato do Sadat no Egito. Então foi a última vez que eu vi, né, o Moretson foi na televisão. Agora, Maria Laís eu vejo sempre, né, até hoje. E, bom, terminado o curso de graduação de Geografia e História, a Maria Laís me disse que havia, no Rio de Janeiro, um curso de Antropologia, né, no Museu Nacional, e se eu não estava interessado em participar do exame de seleção. Então eu fui e era o curso então promovido pelo Roberto Cardoso de Oliveira, que de certa maneira, me parece, era uma continuação do curso do Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro deu o curso em 55, 56, depois 57, 58, acho que os 2 primeiros anos no Museu do Índio, os 2 outros no CBPE, né? Depois parou, e o Roberto Cardoso, que tinha trabalhado com ele no Museu do Índio, então acho que continuou, naturalmente, talvez com uma outra orientação, né? Mas deu esse curso em 60, quando cursaram 6 alunos, entre os quais estavam Roberto da Mata, Claraia, Alcida Ramos, o Edson Diniz, né? E outros 2 que depois não prosseguiram na antropologia. E eu fiz o ano seguinte, no ano de 61, e meus colegas de curso foram a Maria Andréia Loyola, e 2 que já morreram, o Marcos Magalhães Rubinja, de Belo Horizonte, que foi cassado num dos atos institucionais, se não me engano, foi antes do AI-5, e a Lúcia Câmara, que era filha do linguista, Matoso Câmara Júnior. Todos os 2 já faleceram, Rubinja e a Lúcia Câmara. E terminado esse curso, eu prossegui no Museu Nacional. Prossegui até 1968, com um intervalo, quando eu fui em 65 para 66, eu fui trabalhar como auxiliar de ensino na Faculdade de Marília, no interior de São Paulo. Antes, quer dizer, já pertencia ao Estado de São Paulo, mas ainda não fazia parte dessa universidade que se formou depois, que era a Unesp. Então trabalhei lá e a professora de antropologia lá na época era a Francisca Vieira. Francisca Isabel, né? Júlia Vieira, que depois se casou
casou, foi para o Rio de Janeiro, foi trabalhar no Museu Nacional. Aí ficou sendo a Ira Keller, que já morreu também. Isso até 68. Tive esse intervalo em Marília, voltei para o Museu Nacional, fiz também um período na Fluminense, curso noturno, e em 69, de 69 em diante, eu trabalhei em Brasília. Fui para Brasília. O Roque foi convidado para organizar o Instituto de Ciências Humanas e eu o acompanhei. Nós nos instalamos lá, ficamos até hoje. Agora, no Museu Nacional, depois de esse curso que se fazia no Museu Nacional, ele era um curso, chamavam na época de pós-graduação, mas não era uma pós-graduação. Né? Hoje a gente brinca e diz que é um curso após a graduação. Né? Era um curso após a graduação, mas ele tinha exatamente um ano. Eu me lembro que ele começou, no meu caso, em 1º de março de 61 e terminou em 28 de fevereiro. 62. Um curso de um ano com uma pesquisa de campo, de treinamento. Então, o treinamento era acompanhar um outro etnólogo que tivesse mais experiência. E o etnólogo de mais experiência que eu acompanhei foi o Roberto da Mata, que tinha feito o curso um ano antes, mas que agora estava contratado pelo Museu Nacional. E estava começando a pesquisa com os gaviões. Então eu acompanhei o Roberto da Mata até os gaviões, na sua primeira etapa de pesquisa, assim como o Binger, que era meu colega de curso, acompanhou o Roque Laraia na pesquisa com os suruíes, né? E a Alcida não foi contratada pelo Museu Nacional na época porque ela ainda não tinha se naturalizado brasileira. Ela tinha vindo de Portugal com 1 ano de idade. Né? Então ela ficou com uma espécie de auxiliar do curso. E a Maria Andréa Loyola, como era mulher, e como trabalhar como índio era considerado muito perigoso na época, então ela acompanhou a Alcida na sua pesquisa com os pescadores portugueses da Barra do Caju, no Rio de Janeiro. Né? Então foi assim. Essa pesquisa em dupla, como é que funcionava? Bom, essa pesquisa em dupla funcionava mais ou menos bem, porque era uma pesquisa, quer dizer, a dupla era hierarquizada, né? Quer dizer, havia um pesquisador sênior, o dono da pesquisa, né? No caso, Roberto da Mata, e eu era um auxiliar. O Roque também, né, que era o pesquisador, o Binger era o auxiliar, e ficava assim a mesma coisa, né? Então, acho que de um modo geral funcionava bem. Eu tive experiência depois, mais tarde, de pesquisa em dupla, mas aí foi com a minha então esposa, a Delvair Montanha. Também saiu bem, né? Agora, entre marido e mulher, geralmente a gente não tem muita cerimônia e às vezes as coisas não funcionam muito bem, né? Então, isso acontece. Mas eu tive, de certa maneira, até a minha separação, tinha um material em comum com ela, né? Então, eu tenho anotações dela em cadernos meus, ou vice-versa e tal, né? Então eu tive que fazer um xerox de tudo para ficar com uma pesquisa. Mas, de certa maneira, a pesquisa caiu, né, depois disso. Bom, primeiro porque ela continua indo ao campo, eu não. E depois porque, estando separado, é um pouco mais difícil a gente começar a usar material em que o outro tem uma certa participação. Né? Quer dizer, depende de quem vai com a gente, né? Acho que é imprevisível saber o que vai sair. Eu, depois de tudo, acho que eu ainda me dou bem fazendo a pesquisa sozinho. Inclusive porque a gente não se apoia muito no outro. A gente sabe que tudo depende da gente. Né?
sinto que eu largava certas coisas porque eu sabia que ela ia procurar. Né? E com isso, talvez hoje, quando alguém me pergunta, e os marupos fazem tal coisa, eu digo, eu não sei, mas elas... né? Porque ela entrava em certas situações que eu não entrava. Bem, claro, bem isso. Né? Se ela não estivesse presente, eu teria que entrar. Né? Daqui para tentar lembrar qual eram as situações em que ela entrava, ou o senhor entrava, existia assim alguma divisão? Vamos dizer que eu estava mal acostumado com os craôs. E a minha primeira pesquisa de campo, depois que eu fiz a pesquisa, vamos dizer assim, de treinamento com o Roberto da Mata, em 61, eu fui em 62 para os índios craôs. Era uma pesquisa relacionada com 2 projetos, né? Porque o Roberto Cardoso Oliveira, nessa época, lançou o projeto dos estudos de fricção interética. E craô seria um caso a ser estudado. Simultaneamente, o David Mabry-Lewis, da Universidade de Harvard, ele lançou o projeto de estudo comparativo da organização social dos índios do Brasil Central. Né? Então, e também o caso Craô foi incorporado ao projeto. Então eu fui fazer essa pesquisa relacionada aos 2 projetos. E Craô, vamos dizer assim, tem uma... É muito fácil fazer pesquisa com Craô, né? Porque os craôs estão sempre procurando a gente, né? Contando, são muito espontâneos, e a gente não faz muita força para conseguir os dados com os craôs. Então a gente não tem que fazer muito esforço. Né? E vamos dizer assim, eu fiz uma pesquisa muito de pesquisa de praça, né? Pesquisa de rito, pesquisa do que acontecia na praça, das decisões que se tomavam. E vamos dizer assim, eu tinha menos entrada, não porque me era proibido, mas é porque, acho que talvez por inibição pessoal, né? Eu tinha menos entrada nas casas. Tá? Quer dizer, eu tinha conhecimento da casa em que eu morava, né? Mas entrava menos nas outras. Né? E talvez eu trouxe esse vício, levei esse vício para a pesquisa marubo. Né? E Marubo não tem propriamente uma praça. Né? Tem uma praça dentro da Maloca, né? Aquela praça interna, mas é meio doméstica, meio pública e tal. Então essa parte, vamos dizer assim, mais doméstica, né? Era a de Evaí que entrava mais. Eu fiquei, vamos dizer, na pesquisa Marubo, contato interétnico, organização social, parentesco e tudo mais. E ela, então, essa parte de artesanato e a vida cotidiana, etc. Também. E ela se interessou pela parte de xamanismo, né, religião, e com a ajuda de desenhos tomados feitos pelos índios, ela entrevistava sobre os desenhos, né, pedia para desenhar cenas e situações do mundo sobrenatural, outras camadas terrestres, o que o xamã via, etc. E com isso ela obteve muito material. Né? Então foi mais ou menos essa a divisão que se fez. Né? No fundo, eu acho que eu não fiz nenhum progresso na maneira de pesquisar ao passar de Craô para Marubo. Eu continuei, vamos dizer, repetindo muito os mesmos procedimentos. Embora o material seja diferente, os procedimentos continuaram sendo os mesmos. Você teria um conselho para algum jovem etnólogo que está indo ao campo em dupla? Como deveria fazer? Indo em dupla? Tem que ser em dupla? Não. Pode ser sozinho. Bom, em dupla tem que prever quais são, tem que conhecer muito bem o outro, né? E saber quais seriam as reações possíveis. Porque uma coisa é a gente, na vida cotidiana, em casa, no trabalho, e outra é em
situações difíceis, como geralmente acontece na pesquisa de campo, né? Então, pode-se ficar meio alterado, etc. Isso traz problemas. Então, é preciso conhecer a pessoa. Porque nunca se pode prever tudo, mas ver se vale a pena realmente fazer a pesquisa com esta pessoa, né? E agora, como proceder na pesquisa? Eu não sei, eu sinto falta, eu acho que a minha pesquisa, as duas pesquisas são capengas, por causa de falta de conhecimento da língua indígena. Então eu acho que é fundamental aprender. Mesmo que se aprenda mal, mesmo que se aprenda só um pouquinho, né? É bom fazer um esforço nesse sentido, né? Porque a gente perde muita coisa se não souber, né, a língua indígena. E outra é ter calma, porque as coisas acontecem devagar nas aldeias indígenas. Normalmente a gente vai com muita pressa, porque tem um mestrado para fazer, tem um doutorado para terminar e tudo mais. Mas, não sei, talvez para o mestrado e para o doutorado desejaram um pouco menos, né? E contando que vai mais tempo, né? Vai ficar mais tempo, e aprender devagar. Porque hoje é muito fácil, né, continuar a pesquisa, né, depois do doutorado. Não temos mais as situações de Malinowski, né, que fez uma pesquisa longa uma vez só e pronto, né, nunca mais voltou, né? Hoje, com meio de transporte, comunicação, etc., a gente pode repetidamente, né, voltar ao... Claro, depende de recursos, mas se pode voltar muitas vezes. Então se pode conseguir muita coisa ao longo do tempo. Então, continuando um pouquinho com aquela pergunta inicial do seu percurso acadêmico, e já mesmo que você puxou os dois projetos, tanto o projeto do Roberto Cardoso quanto do David Medeiros Lewis, gostaria, quem sabe, que você pudesse nos trazer um pouco à luz, à memória, o contexto desses dois projetos, e como você vê, Melati, como é que os CRAO se incluem aí nesses projetos, e como você vê isso olhando de hoje, né? Como é que você avaliaria essa sua participação nos dois projetos, porque todos os dois foram muito importantes para a etnologia, né, da regional. O projeto da fricção interétnica, ele, na época, ele previa uns 4 estudos de caso, mais ou menos. Acho que além tinha o próprio trabalho do Cardoso, que era com os índios Ticuna. O trabalho com o Craô, estava comigo, o trabalho com o Gavião, com o Roberto da Mata, e com o Suruí, e depois também a Surimi do Tocantins, com o Roque Laraia. Então é um projeto que, de certa maneira, visava reformular a abordagem com base na culturação, né? E focalizando mais os aspectos conflitivos do contato. Então a gente tinha que não só conhecer o grupo indígena, como também conhecer a sociedade regional envolvente. De um modo geral, o grupo indígena sempre nesses trabalhos acho que foi mais conhecido do que a sociedade envolvente, né? Como é que se fazia a pesquisa da sociedade externa, né? Sociedades, região dos sertanejos, etc. Era mais ou menos as passagens que a gente fazia para chegar ao campo, né? Ao chegar, a gente tinha que descer num determinado aeroporto, né? Fazer uma viagem de rio até uma outra cidadezinha menor, né? Dessa cidadezinha menor caminhar a cavalo ou a pé até a aldeia indígena. Então esse trajeto que consistia na ocasião de colher os dados junto à sociedade envolvente. E nas voltas, né? Volta para buscar qualquer coisa na cidade, coisa assim, e depois na volta final, no retorno, né? Era esse
que era o nosso... Uma pesquisa sistemática, né? Era uma pesquisa assim, ao sabor dos acontecimentos. Né? Enquanto que a pesquisa com o grupo indígena era mais sistemática. Sim. Isso a gente sente que é assim. Quer dizer, o estudo da regional só foi mesmo tomado com mais profundidade com a criação do curso de mestrado no Museu Nacional, que foi acoplado a um projeto também do Roberto Cardoso e do Mabel Lewis, né, de um estudo comparativo entre Nordeste e Centro-Oeste. Né? Então foi nesse estudo comparativo de Nordeste com Centro-Oeste que surgiram, né, esses trabalhos mais de cunho regional. Né? O que você fazia no Centro-Oeste, o Otávio Velho, e, por exemplo, no Nordeste, a Lígia Sigol, né? O Moacir Palmeira, uma série. O Paulo Marcos Amorim está nesse projeto? Paulo Marcos Amorim, eu não sei se era desse projeto, era mais um projeto assim já relativo à fricção interétnica, mas já mudando um pouco o foco para a transformação dos índios em camponeses. E houve uma época, né, em que se começou a tomar os estudos de contato nesse sentido. Né? E ele é justamente o título da tese dele, Índios, né? Agora esqueci, mas tem camponeses, tem camponeses no título. E foi, parece que uma das primeiras teses a ser defendidas, né, no Museu Nacional do Paulo Marcos. Depois ele andou fazendo, ainda não saiu um boletim, se não me engano, do Museu Nacional, do Museu do Índio, de um projeto maior sobre o Nordeste, mas parece que ele não prosseguiu, ficou só nesse projeto. Então, a contribuição dessas pesquisas sobre fricção interética, acho que é esta, né? Mudar um pouco, tirar um pouco o foco da aculturação e passar para esse aspecto mais conflitivo do contato. Né? E depois teve outros desdobramentos. Né? Um foi os estudos regionais, né? E outro, todo esse estudos que vem chegando até hoje, até nos estudos de etnogênese, etc. Agora, quanto ao outro projeto de estudo comparativo da migração social do Brasil Central, né, eu acredito que ele estimulou, né, voltou a estimular a pesquisa de campo entre índios, né, que estava talvez um pouco decadente na época. Eu acho que a pesquisa de campo entre índios ela tem altos e baixos. Né? Então voltou a estimular a pesquisa de campo. Porque depois desse projeto de participar, quer dizer, os brasileiros que participaram do projeto, o Roberto da Mata, com estudos sobre os Apinagés, e eu com estudos sobre os Craôs, ainda havia o Terence Turner e a então esposa do Terence Turner, que era a Joan Bamberg, os Caiapós, havia o João Christopher Crocker com o Bororo, e havia ainda um estudo sobre Nambiquara que não foi levado à frente. O Cecil Cook começou, mas não terminou. Então esse era o núcleo do projeto. Fora, claro, os trabalhos sobre Chavante do próprio David Neverluz. Né? Mas logo em seguida, né, vieram outros estudos que, de certa maneira, voltaram a focalizar os índios do Brasil Central. Já não eram relacionados a esse projeto. Talvez até tivesse uma relação assim, de filiação, não sei, como o estudo do Anthony Seeger, né, sobre o Suyá, uma vez que Anthony Seeger foi aluno do Terence Turner. Mas outros não tinham nada a ver, né? O trabalho da Manuela mesmo. O trabalho da Manuela, trabalho da Lux Vidal, né? Trabalho da Renate Wiertler. Né? Então, eram estudos também sobre grupos do Brasil Central que não estavam relacionados, mas, de certa maneira, dialogaram com esses trabalhos. Né?
parece que ele teve uma certa influência sobre estudos de outras regiões. Por exemplo, acredito que o trabalho do Peter Rivière sobre as Guianas dialoga com os estudos do Brasil Central. E aí esse diálogo vai se multiplicando, né? Porque depois vem os estudos do Eduardo Vieira de Castro, por exemplo, também tem a ver com os estudos relativos ao Brasil Central e relativos às Guianas, né? E as coisas vão se complexificando, vão ficando mais complexas, exatamente. Perfeito. Mas dentro desse projeto, o diálogo que havia era mais entre trabalhos prontos, ou havia uma dinâmica de troca que permitisse o diálogo, um grupo de pesquisa, alguma coisa? Se eu não me engano, é uma resenha acho que é do Peter Rivière, sobre aquele livro Dialectical Societies, que é, vamos dizer assim, o resultado, né, o resumo dos resultados do projeto sobre o Brasil Central, em que acho que ele reclama que os autores não dialogam. Os autores parece que só dialogam com o diretor do projeto, mas não entre si. Né? Então isso pode acontecer. Né? Isso a gente vê também, por exemplo, esse livro que eu desenhei, você fez referência do parentesco, a antropologia do parentesco, do Eduardo Vieira de Castro, também os autores só fazem diálogo com o Eduardo, mas não entre si. Eu acho que o autor que mais dialogou com outros membros do projeto, no caso do Brasil Central, foi o Roberto da Mata. Quem lê livros sobre os Apinagés, né, é que vê como ele faz comparações com outros grupos. Né? Os outros acho que se centraram muito no seu próprio grupo. E quem tira as conclusões gerais é o David. Voltando um pouco para a formação da UNB, né, que você participou junto com o Roque Tavares, você podia contar como é que foi esse processo, que o projeto da UNB se distinguia do projeto do Museu Nacional? Sim. Bom, o Roque Laraia saiu do Museu Nacional no início de 69. E eu também. Bom, quem saiu do Museu Nacional foi o Roque Laraia. Eu, no Museu Nacional, eu não era do quadro. Né? Eu era um bolsista da como é que chamava? Pró-reitoria. Pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa. Assim. Então eu era bolsista. Não deixei o quadro, mas fui também para Brasília. E num primeiro momento, o Roque teve que fazer foi, vamos dizer assim, reestruturar o Instituto de Ciências Humanas, o curso de graduação em Ciências Sociais. E parece que o primeiro curso que lançou pós-graduação dentro das Ciências Humanas foi o de Sociologia. Né? Sociologia mais antiga, começou o mestrado, se não me engano, em 1970. A antropologia de 72. E foi lá, vamos dizer, que o Roberto Cardoso se mudou para Brasília. Eu não saberia dizer o que levou o Roberto Cardoso do Museu Nacional para Brasília. Né? Não sei se houve alguma dissensão interna, ou estava satisfeito com alguma coisa, ou simplesmente que queria mudar. Ele mudou para Brasília e começou a promover a instalação do curso em Brasília. De modo que o curso de Brasília, no primeiro momento, ele foi muito parecido com o curso do Museu Nacional. Né? Contou com os mesmos problemas do Museu Nacional, né? Quer dizer, um corpo docente diminuto. Acho que o Museu Nacional até padeceu mais do que em 68, do que a Universidade de Brasília. Já tinha menos gente para começar o curso de coordenação do museu. Sim.
Brasília também tinha pouco, mas um pouquinho mais do que tinha no museu, né, em 68. Então, só com o tempo é que o curso de Brasília foi ganhando, né, uma personalidade própria. Né? Mas durante muito tempo houve esse intercâmbio, a ponto, eu acho que até o curso de Brasília, em certos momentos, aproveitou o exame de seleção do Museu Nacional. Assim, né? Então, um ou outro candidato que tinha prestado o exame foi considerado aprovado no Museu Nacional, mas não tinha vaga, ou qualquer coisa assim, foi para Brasília. Então, era um curso muito parecido. Eu orientei tese no Museu Nacional, estando em Brasília. Bom, foi uma vez só que isso aconteceu, né, comigo, que foi a tese do Zaru. A tese do Zaru. Então, o mestrado do Zaru, do Museu Nacional, teve um orientador, eu, que era da UNB. E com o tempo, então, foi se separando mais. Né? Então, uma outra coisa que eu gostaria que você pudesse comentar um pouco, Melade, nós sabemos muito bem como você carregou, vamos dizer assim, por assim dizer, nas costas do anuário antropológico. Nós estamos aqui fundando uma revista de antropologia chamada Ilha, né? E nada melhor, né? Não só para a entrevista, mas como para nós mesmos, que você possa falar um pouquinho da sua experiência de editor, né? Durante muitos anos, né? Do anuário. Né? Eu não fui o primeiro, né? Sim. Mas o anuário tem uma história meio peculiar mesmo, né? Porque o anuário nasceu de uma relação de amizade, né? Entre o Roberto Cardoso e o Eduardo Portela, que é o diretor e proprietário da editora Tempo Brasileiro. Então foi um acordo, né, do Cardoso com o Eduardo Portela que criou o anuário, que é um periódico da editora Tempo Brasileiro. Então isso marcou muito. E parece que a editora Tempo Brasileiro era mais dinâmica no passado do que hoje. Sim. Eu lembro que eu recebia catálogos da editora e tudo mais. Hoje não se recebe mais nada. A gente não vê os textos, pelo menos o anuário, a gente não vê nas livrarias. Né? Então tem uma péssima distribuição. Mas ele continua ligado a Tempo Brasileiro devido a essa relação. Que ainda continua, né? Que continua entre Roberto Cardoso e o Eduardo Portela. Então, quer dizer, nos primeiros anos, o anuário tinha um esquema bastante otimista. Ele era dividido em várias seções, né? E cada seção tinha um responsável, né? Então tinha a seção de artigos, um responsável, tinha a seção de resenhas. As resenhas eram divididas também, havia resenhas sobre teoria, havia resenhas sobre etnologia indígena, havia resenhas sobre antropologia urbana, cada qual com o seu responsável. Naturalmente, isso aí foi caindo, os responsáveis não davam muita atenção, porque nada era remunerado, os responsáveis não eram todos ali, não estavam todos reunidos em Brasília, né? Então isso aí afetou bastante o andamento do anuário. E ele foi, vamos dizer assim, caindo nas mãos do pessoal da Universidade de Brasília. E eu acho que no primeiro momento quem trabalhou mais no anuário foi a Alcida. Alcida Ramos, né? Por um tempo também ela teve o apoio da Selma Custódia Sena, que também trabalhou no anuário. Também por um tempo o Ordep. Sim. O Ordep também trabalhou no anuário. Bom, mas o anuário foi, vamos dizer, foi atrasando. A ideia, o anuário, vamos dizer assim, é inspirado no Lamé Sociologie, que eu não sei nem se existe, mas enfim, não, aquele é Lamé Sociologie do tempo do Caio. Então,
ele tinha que ter artigos, tinha que ter resenhas, dar conta de tudo, e é claro que a gente não pode, né, fazer a mesma coisa. E o anuário então foi atrasando, ele tinha que sair, como ele tinha um ano de referência, e aquele número que tem na capa do anuário não é o número do volume, é o ano a que ele se refere. Então, necessariamente, ele tinha que ser feito depois de terminado aquele ano de referência. Né? Então, tinha sempre que ser lançado no ano seguinte. A gente queria que ele fosse lançado em março do ano seguinte, mas aí passou em março, depois junho, depois dezembro, depois no outro ano. Ele passou 2, 3, 4 anos. Né? E foi mais ou menos com o anuário 89 que eu peguei o anuário. E aí a gente já tinha começado a usar computador. Então eu tentei compor o anuário no computador. Né? Você gosta de usar computador? Gosto. Gosta, né? Mas eu não usei nenhum programa de composição gráfica. Eu usei, na época era o WordPerfect, né? Que tinha lá um setor assim mais gráfico. Né? Então usei aquilo. E o anuário os últimos anuários então estavam saindo com a colaboração da editora da Universidade de Brasília. Até que um dia, depois surgiu um desencontro, né, com a editora da Universidade de Brasília, né, porque a editora, ao invés de mandar o anuário para Tempo Brasileiro, que era, digamos assim, a proprietária do anuário, assim, ela abriu uma tomada de preço para ver qual é a editora que ia fazer. Aí tivemos que explicar na editora da Universidade de Brasília que não era bem assim, que a Tempo Brasileiro tinha direitos sobre o anuário e tudo mais. E, então, parece que o pessoal da editora da Universidade de Brasília disse, não, então você leva lá no Tempo Brasileiro, né? A Tempo Brasileiro manda pra gente. Se a gente quiser, a gente faz junto. Se não, né, não se faz. Então eu mandei aquela coisa preparada em computador para o Franco Portela, que é irmão do Eduardo Portela, e ele olhou e tal, e disse, bom, se vocês estão entregando já assim, formatado e tudo mais, eu posso fazer sozinho. Não preciso de ter a coedição da Universidade de Brasília. E ele passou a fazer sozinho. E eu a formatar o anuário. Né? Então eu formatei aí coisa de 6 ou 7 números. Mas tinha depois a Universidade do Ceará no meio? Isso é anterior. É anterior. A Universidade do Ceará andou também fazendo coedição em alguns números. Sim. Mas depois foi a Universidade de Brasília. E depois a Tempo Brasileiro sozinha. A Tempo Brasileiro foi sempre a editora, né? Sim. Principal. Mas depois de 89 foi só a Tempo Brasileiro. E eu fiz aí. Então os problemas são vários de fazer uma revista, né? Quer dizer, fazer a formatação é o mais fácil. Quer dizer, eu tive essa dificuldade de fazer a primeira vez. Mas uma vez feita a primeira vez eu tinha a forma. Claro. Né? E o resto foi sempre fácil. O problema primeiro, é o próprio conselho editorial. Não aquele grande conselho que só dá nome à revista, né? Mas o conselho que trabalha, o conselho de redação, né? A comissão editorial. A comissão editorial, porque nem todos entregam, porque todos têm que ler os trabalhos e ver se eles vão entrar, não vão entrar, se vai se pedir um autor para fazer alguma modificação, se vai se recusar ao trabalho, né? E os trabalhos dormiam nas mesas dos membros do conselho, né? Então essa era a parte mais difícil. Não era propriamente então a entrega das colaborações, era mais agora, também isso aí gera, isso é uma bola de neve, né? Quer dizer que se o conselho não entrega as suas apreciações, a revista se atrasa. Se a revista começa a sair atrasada, os autores também não querem mandar textos para uma revista que sai atrasada, porque não sabem quando vai sair. Então também vai caindo a oferta.
vai caindo a oferta de artigos, né, de trabalhos. Bom, ficando aí em revistas, né, mas abordando um pouco mais a sua obra biográfica, né, você tem um artigo no PIB que é referência clássica da etnologia com a antropologia urbana, né, que analisa a trajetória da antropologia no Brasil. Né? Se fosse para se fazer uma atualização desse artigo, eu acho que seria um pouco complicado hoje, dado o número de antropólogos que surgiram, né, nesse tempo, né? Mas qual é a sua visão da antropologia mais recente, a antropologia pós-artigo do PIB? Bom, nós temos aí, por que eu fiz aquilo, né? Em primeiro lugar, aquilo, foi o seguinte, houve um tempo em que o decanato de extensão da Universidade de Brasília, que estava interessado em cursos à distância, então encomendou ao Departamento de Antropologia um curso à distância de introdução à antropologia. E nós nos perguntamos por que nós vamos preparar textos para um curso à distância de antropologia se nós não temos textos para um curso de antropologia regular, de introdução à antropologia regular. Então, assim, vamos atender ao pedido, mas preparando textos que atendam também aos nossos alunos, né? Então fizemos, como nós temos cerca de, os cursos de introdução à antropologia têm 15 semanas, né? Preparamos 14 fascículos, ou 14 livrinhos, a ideia de 14 livrinhos, cada um para uma semana, né? E esses livros, então, foram encomendados a diferentes autores. Só 5 autores entregaram. Depois que esses 5 entregaram, também a verba disponível para esse curso foi usada em outras finalidades e não se teve mais a oportunidade de publicar esses textos. Mas tinha Sociedades Indígenas, da Alcida, era para esse curso, saiu na Ática. Né? Estudo de grupos urbanos, do Rubem Oliver, saiu nas Vozes, era para essa coleção. Né? Um trabalho do Carlos Brandão sobre identidade étnica, acho que deve ter saído na Brasiliense, era para essa coleção. Havia ainda o trabalho sobre cultura do rock, da Zahara Editores, Jorge Zahara, era para essa coleção. E eu preparei um sobre a antropologia no Brasil, né, que saiu no BIB. Essa história. Agora, por que ele tem aquele formato? Porque na época, no curso de introdução à antropologia, a gente dizia que a antropologia se dividia em antropologia cultural e antropologia biológica. Então tinha que ter uma parte de antropologia biológica. Porque a cultural, né, tinha a etnologia, que era tomada num sentido bastante lato, incluindo sociedades atuais todas, né, assim, tribais ou urbanas, né, todas. Tinha a linguística e a arqueologia. Então, por isso é que aquele texto trata de tudo. Né? Agora, eu sei aquilo tudo? Eu não sei. Como é que eu fiz aquele texto? Lendo resenhas e obituários e coisas assim. Vocês veem que a bibliografia do texto é de resenhas e obituários. Né? Então, é um texto assim, como alguém disse, a minha cultura, no caso, é uma cultura de lombada. Conhecer a lombada dos livros, não de ter lido. Agora, como faria hoje como poderia, vamos dizer assim, atualizar esse texto? Foi uma proposta que eu tive do Charles Peçanha, né, que trabalha com o BIB, né, de atualizar esse texto para o ano 2000. Eu disse, olha, eu não posso mais fazer uma coisa dessa, é impossível. Quer dizer, há muito mais trabalhos, aquele texto é de 81, há muito mais trabalhos de 81 para cá do que de 81 para trás. Eu não posso mais dar conta disso. E depois eu me pergunto, por que fazer esse texto se a Uncox lançou 3 volumes
sobre as ciências sociais no Brasil, né? Quer dizer, um volume é da antropologia. Né? Então, eu não vejo como fazer, mas se eu tivesse que fazer, naturalmente, hoje, num curso de introdução à antropologia, a gente já não trata de antropologia biológica. Ou se trata uma outra orientação totalmente diferente. Né? A linguística não é mais uma parte da antropologia, como a gente dizia. Né? Pode ser que a linguística voltada para as línguas indígenas tenha interesse para a antropologia, mas ela não é uma parte da antropologia. Né? A arqueologia também está um ramo bem independente, a gente não dá conta. Acho que teria que reduzir, né? Reduzir o texto às sociedades indígenas, grupos camponeses, grupos urbanos, etc. Agora, eu me perguntaria, será que a Ampox já não fez isso com esse texto recente? Né? Eu não sei se valeria a pena, né, fazer de novo, me empenhar em atualizar. Isso que é. O nosso convite. É muito trabalho, acho que não dá mais para fazer sozinho. Eu fiz sozinho porque, na verdade, eu não li tudo que está ali. Né? Não li. Claro, eu li uma parte, mas a outra parte é baseada em resenhas, né? Textos assim. Como é que você vê hoje, Melati, o cenário da antropologia no Brasil, especialmente na área de sua especialidade, na histologia? Bem, eu sou... Você tem uma visão otimista? Não, como é que você vê? Eu sou um pouco alheio a tudo, né, que acontece um pouco em torno. Né? Sim. Excepcionalmente, eu fui a uma reunião da Ampox esse ano. Eu não tenho ido a reuniões da Ampox, não tenho ido a reuniões da RAPA. Eu não sei muito do que acontece, mas eu tenho visto que talvez, com base lá na Universidade de Brasília, no que tange a etnologia indígena, tem havido um novo interesse, né, pela etnologia indígena. Os alunos há mais alunos interessados hoje do que há uns tempos atrás. Há 10 anos atrás o interesse era muito menor. E o corpo docente da Universidade de Brasília não tem se renovado em relação à etnologia indígena. Né? Quer dizer, eu estou aposentado, o Roque está aposentado, a Alcida, que está trabalhando, Steven Bynes está trabalhando, né? E o Enio, que é um professor novo da universidade, ele fez a dissertação de mestrado sobre um grupo indígena do Nordeste, mas agora ele está mais interessado em ecologia, etc. Está se desviando desse tema. Né? Então, são poucos professores. Apesar de poucos, acho que está surgindo, espontaneamente entre os alunos, né, um interesse pela etnologia, que não sei se deve aos esforços dos professores, porque, que eu saiba, a Universidade de Brasília nunca teve um projeto, o Departamento de Antropologia nunca teve um projeto etnográfico, né, voltado para índios brasileiros. Né? Quer dizer, a gente atende a demanda dos estudantes. Se o estudante está interessado em fazer uma dissertação sobre um grupo indígena, a gente atende. Mas que a gente promova isto, não há. Acho que o único projeto que promoveu alguma coisa nesse sentido foi o do Roberto Cardoso Oliveira, há uns anos atrás, sobre índios na cidade. Índios na cidade, que deu origem às teses de dissertação de mestrado, né? Do Marcos Lazarim, sobre os Apurinã, migração para a cidade, né? Do Leonardo Figoli, sobre os índios do Rio Negro em Manaus, e do Jorge Romano, sobre os índios Saperé Maué em Manaus também. De resto, né, são os alunos que têm procurado. E o número deles tem aumentado. Tem aumentado? Tem, interessados em indígenas. Mas é curioso porque não há
sei, não parte dos professores essa iniciativa, me parece. A que você atribui esse interesse, Bernardo? Não tenho refletido sobre isso não, mas eu não sei. Não sei. Realmente não sei te dizer. Talvez dado o sucesso de determinados temas, mas desenvolvidos em outras universidades, Sim. não na Universidade de Brasília. Quer dizer, eu acho que no caso do Museu Nacional foi um pouco recuperado o interesse pela etnografia indígena. Sim. A gente vê que na Universidade de Brasília, com poucas exceções, né, o número de dissertações sobre índios é muito voltada para contato. Quais foram as dissertações que não foram voltadas para contato? A sua, né, sobre a música camaiorá, da falecida Denise Maldi, né, sobre os pacás novos, e eu não sei, do Manuel Filho, mais recente, Manuel Ferreira Lima Filho, sobre os carajás, da Patrícia Mendonça, sobre os javaés. É recente? São recentes. Quer dizer, recente já tem alguns anos, mas mais recente que as outras. Eu acho que a gente pode contar nos dedos quantas estão voltadas assim para a etnografia, né, indígena. Né? Mas em outras universidades parece que esses estudos têm tido um certo desenvolvimento e têm puxado a reboque a Universidade de Brasília. Como outras universidades você fala? Eu falei no museu, né, que tem interesse nisso. E talvez a própria USP, né? A própria USP tem trabalhado nesse sentido. Né? Recentes trabalhos da USP também são voltados para a etnografia indígena. Eu digo etnografia indígena aí, eu não sei a maneira de dizer, quer dizer, para estudo da cultura, né, de uma determinada cultura e sociedade indígena, né, e não tanto muito voltado para o contato. Não quer dizer que isso não seja importante, né, mas esse estudo das culturas indígenas tem sido incrementado ultimamente. Talvez fechar um pouquinho sobre a sua tarefa recente, né, de coordenar essa parte da página do ISA sobre sociedades indígenas. Sim. Falar um pouquinho sobre isso, né? Eu na verdade eu tenho feito também um trabalho pessoal nesse sentido. Do ISA, né? Começou primeiro. Depois de muitos anos eu me dei conta que o único livro meu que teve aceitação foi o Índio do Brasil. Então, por exemplo, Mercearia o Craô, vendido com papel velho. Ritos de uma Tribo Timbira, ameaçado de ser vendido com papel velho. Eu que pedi todo o resto da edição para mim. Né? O primeiro, Índios e Criadores, saiu pela UFRJ, teve uma edição limitada, e não sei exatamente se ele foi vendido ou distribuído, ele terminou, mas... Então, quer dizer, o único livro que tem novas edições e tudo mais é o Índios do Brasil. Então eu fiquei pensando, bom, vou atualizar Índios do Brasil, mas me deu uma certa preguiça de pegar aquele texto, porque o texto é um texto meio fechado, assim, tá? Não dá muito para atualizar. Então eu resolvi fazer um trabalho sobre a América do Sul, né? E não mais por tópicos, como parentesco, religião, economia, mas por áreas. E comecei a fazer esse trabalho redigindo ao sabor da leitura. Vou lendo e vou redigindo, pulando de uma área para outra, etc. E para me animar a dar o curso, fazer o livro, eu comecei a dar curso de extensão sobre
desses textos e distribuir os textos ainda incompletos para os alunos dos cursos de extensão lerem. E ultimamente tenho posto esses textos na internet. Eu tenho uma página na internet onde os textos estão lá. Você tem uma página? Tem. Agora, Qual é o endereço? agora Mas a gente procura, né? bom, tem aquele HTTP, né? www, da geocities.com rainforest jungle 6885. Tá? Então, é a página. Agora, fora disso, o Instituto Socioambiental me convidou para trabalhar na coordenação de uma enciclopédia no ano passado, no início do ano passado. Essa enciclopédia era uma enciclopédia inicialmente deveria conter vários volumes, mas foi reduzida inicialmente a um, sobre as etnias indígenas, e que deveria sair no próximo dia 22 de abril do ano 2000. Né? Mas o trabalho está muito atrasado e certamente não vai sair a parte impressa. E dificilmente a enciclopédia estará pronta, mesmo na internet, onde ela está também numa página que é no http www.socioambiental.org. É meio secreta, é difícil de achar. Uma vez entrado na página, tem que procurar povos indígenas, depois de povos indígenas, procurar lista de povos, e aí então acionar. Nós temos os 35 verbetes divulgados. Estão faltando 170, coisa assim. Ótimo. Bom. Vamos agradecer ao Júlio. Muito obrigado, né? Tá bom? Pela longa entrevista.